Essa live já tava... Ô, Deixa eu Rosana aqui, Herman! deixa eu arrumar aqui o enquadramento aqui, É claro, para eu não você é ficar. dona da... Você é dona disso aqui. Tem que subir aqui o. Não, eu fiz aqui, botei no tripé. Você tá brincando? Rosana, que prazer imenso, imenso, imenso ter você aqui. Estou muito, muito feliz mesmo, muito animado, uma honra muito grande, porque eu acompanho a sua Ah, história e eu tive uma gratíssima surpresa de saber que você também é meio do que no meu mundo, assim. Eu falei, nossa, não sou sou, eu. Isso é muito sou. legal, isso é muito bacana. Então, agora sim, apresentando oficialmente Rosana Herman, escritora, roteirista, apresentadora do Porta Fora. Ela foi roteirista de um programa. Segura aí que eu vou já falar, mas lá no meio da live eu vou perguntar isso para ela, ela nem tá sabendo. Porque é muito importante para mim esse programa e com certeza para muitos de vocês. Rosana também é física nuclear. Que sensacional, Rosana. Já começa pra gente contando essa história. Como nasce a cientista Rosana Herman? Agora você tem que voltar lá na era mesozoica, que foi quando eu decidi fazer física, porque assim, eu era aquela adolescente muito metida, porque eu sempre fui muito bem na escola, eu não estudava, mas eu ia bem em matemática e tal. E a matéria que eu ia bem em inglês, eu ia bem em biologia, português, adorava. E em física eu não ia bem. E aí eu pensava, mas o que, que tem essa porra dessa física que eu não vou bem em tudo e não vou bem nessa física? Eu vou estudar justamente isso aqui, que é para aprender isso aqui, só de raiva, sabe? E aí eu achava que era legal, mas que era mais complexo do que as outras coisas. Eu achava o resto muito fácil. E aí resolvi que eu ia estudar física. E realmente era bem complexo, sabe assim? Eu fiquei encantada porque a física é uma mistura de filosofia com ciência, com, sabe? A física não é só uma ciência exata, tipo, como a matemática ou, sei lá, você é engenheiro. Não, ela tem muito de filosofia, até de espiritualidade, de discutir o sentido da vida, sabe? E eu fiquei encantada. Eu sempre falo que a melhor coisa foi ter feito e a segunda melhor foi ter largado. Foi não ter seguido. Porque eu nunca Eu, ia sobreviver. eu Nunca eu ia tenho uma relação sobreviver. também muito peculiar com a física, assim. Eu acho que, como 98% da população, eu também sofri muito na mão dos números, até que eu conheci esse lado, sabe? Esse lado da física teórica, que é um lado muito bonito. E a física foi uma das primeiras ciências a se elaborar enquanto ciência, né? É. O conceito mais rígido, né, da ciência, ela nasce com a filosofia e posteriormente ela já vai se encaixando no que hoje a gente chama de física. Então, ela é sensacional, assim, eu até fico com pena de que a rejeição seja tão forte, né, Rosana? É. Porque se a Imagina gente você, tivesse... você não pensa assim, gente, mas como é que pode? Os caras pegavam uma caravela, com vela, com pano, um astrolábio, umas coisinhas, olhavam para as estrelas e chegavam, e viajavam, faziam navegações. Tudo bem que morria mais da metade, mas assim, mas chegavam. Quem Chegavam, chegava? paravam no Brasil, ia para as Índias. Mas, assim, você imagina que a geometria surgiu há milênios, sabe? Assim, você imagina que os árabes inventaram o zero, que não tinha, porque no algarismo romano não tem zero. Zero é um Uhum. conceito incrível, sabe? Assim, que zero dividido por zero é infinito, assim, que você divide por zero. Tem coisas impressionantes. E você pensa que tanta gente que sabia tanta coisa há tanto tempo, via pela sombra do sol e triangulava para ver o tamanho. Eu fico assim bolada, Hugo, eu fico bolada de pensar que Leonardo da Vinci sabia muito mais do que qualquer pessoa hoje formada na faculdade sabe. Ele já sabia há 500 anos, é muito louco. É E a muito gente, louco você pensar. a gente coloca E a gente coloca assim, quando a gente para pensar no conhecimento que uma única pessoa tinha, né? E no aquilo que uma única pessoa conseguia produzir, a gente olha para esse grande avanço tecnológico que, sobretudo, é globalizado, né? Não, essa lapiseira aqui passou por várias mãos e às vezes por vários países, né? Até ser montada, ela é
a gente fica embasbacado, e é muito importante na minha área. A gente tem um cara que a gente sempre tira uma ondinha, que é o Carolus Linnaeus, o Linneu. O Linneu foi um cara que descreveu trocentas espécies, trocentas. E a gente fica pensando assim, cara, esse cara não fazia outra coisa? Não, e ele fazia. Ele tinha mais trocentas profissões, assim como o Da Vinci. Então, isso é impressionante, mas ao mesmo tempo revela uma evolução da ciência colaborativa, globalizada, né? Essa noção de ciência que a gente tem mais completa. Uma pergunta que eu tenho para te falar. Você como roteirista, apresentadora, você usa este pensamento científico ou um pouco do método científico para fazer roteiro? Totalmente. Eu sempre tenho algumas histórias que eu conto, mas porque elas são muito simbólicas na minha vida, assim. Que quando eu fiz os 4 anos de bacharelado, fiz 2 anos de mestrado no acelerador linear, que era um laboratório que ficava no subsolo. Então, eu basicamente ficava enterrada, sabe assim, estava embaixo da terra. Então, eu não tinha muita noção da sociedade, do mundo, porque eu estava lá. E aí, quando eu resolvi que eu ia mudar de área completamente, eu não ia mais ficar lá, eu ia fazer outra coisa, eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida se eu não for fazer, não vou ser cientista, porque não tinha carteira assinada, não tinha emprego, não tinha nada. Eu não tinha o que fazer da minha vida. Falei, bom, eu dou aula de inglês e escrevo, acho que eu vou mudar de área, vou ser roteirista. E quando eu comecei a trabalhar como roteirista, eu fui contratada por uma agência de propaganda. E eu lembro que tinha uma dupla lá que falou assim, olha, tem umas coisas aqui para você escrever e quando você terminar, você vem aqui mostrar pra gente o trabalho. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, voltei e falei, eu queria mostrar um negócio. Falou, terminou? Falei, não, mas eu já fiz o algoritmo. Imagina, os caras, você fez o quê? O que é isso? Fiz o algoritmo do texto, eu construí, assim, sabe, todo o esqueleto do raciocínio, agora é só a gente botar e fazer. Aí todo mundo olhando pra mim, você é meio louca? Como assim? Aí eu expliquei, era para vender seguro do Bradesco. E era uma coisa difícil de escrever, porque assim, se seus pais morrerem, se sua mãe morrer, se você tiver um acidente e ficar incapacitado, assim, ninguém quer ler sobre isso para comprar seguro, né? E aí eu falei assim, não, mas eu já fiz um algoritmo para isso. Falei, como é? Eu falei assim, você parte de uma premissa universal. Por exemplo, o mundo tem 8 bilhões de habitantes. Você fala, é verdade, não tem como contestar, contestar. Segunda premissa. No mundo de 8 bilhões de habitantes, olha que coisa curiosa, nenhum ser humano vai amar mais o seu filho do que você. Não é incrível isso? Que o que você sente pelo seu filho, ninguém mais dos 8 bilhões vai sentir. Você fala, é verdade, puxa, que incrível, não tinha pensado nisso. Você fala assim, pela lei da vida, a gente vai envelhecer, quando você for bem velhinho, seu filho um dia vai perder você quando ele já tiver a família dele e tal. Só que isso não é garantido. A gente não tem certeza de quando isso vai acontecer. E isso pode acontecer quando você é jovem, quando seus filhos são pequenos. E o que você faz diante disso? Você pode não estar aqui fisicamente, mas você pode pelo menos garantir que seu filho vai ter recursos financeiros para poder comprar uma casa, pagar uma faculdade e se formar. Porque o seu amor pode ser traduzido em segurança, mesmo que você não esteja aqui. E é para isso que existe o Bradesco Seguro. Se um dia você não estiver aqui para quem você mais ama e que ninguém mais em 8 bilhões ama, você pode transmutar esse amor em segurança. Pelo menos para ele ter uma estrutura. Aí os caras assim, cara, como você pensa isso? Eu falei, não, é um algoritmo, agora a gente muda. Se for um acidente... Olha, eu nem tenho filho e já deu vontade de fazer seguro. Imagina. É verdade. Porque você parte, assim, é uma estrutura que você tem premissas universais que você não tem como discordar. Você lê e concorda, você lê e fala, é mesmo. Então, você vai induzindo a pessoa para um raciocínio, né? E o algoritmo é uma estrutura de pensamento. Então, um roteiro é um argumento. Eu poderia ser advogada e eu ia defender você se você cometer um crime e eu ia montar também um algoritmo para você, para te defender. Então, é uma estrutura de raciocínio, seja ele lógico, matemático, filosófico, tanto faz, é uma estrutura. Então, isso me ajudou muito. Eu já vi alguns vídeos seus e entrevistas onde você fala que a sua vida é uma vida alfanumérica, né? É uma vida que é dividida entre números e textos, né? E como é que é isso no seu dia a dia?
sabe? Como é o pensamento da Rosana? Você, às vezes eu fico pensando que você é uma pessoa que está no Twitter toda hora, né? E você é uma das É. pessoas mais ativas no meu Twitter, pelo menos. E aí, sabe que você, como você enxerga o mundo, sabe? Você também você também usa a ciência para explicar o mundo à sua volta. Eu sou um pouco assim, sabe? Eu costumo estabelecer hipóteses em todo lugar que eu vejo, sabe? E eu fico pensando, eu acho que a Rosana, além de fazer isso, a impressão que eu tenho é que você estabelece roteiro para onde você olha, sabe? Você tem uma capacidade de fazer roteiro em cima disso. Eu queria saber se você mescla esse mundo também para viver, para respirar. Não, para fazer tudo. Vou dar um exemplo prático. Agora todo mundo faz live, Zoom, Meet, tal, não sei o quê. Aí eu pensei assim, eu gosto de pensar problemas e ver se as soluções, se eu consigo juntar soluções para resolver um problema que ainda nem tem. Eu crio o problema, né? Eu dou um jeito de... Eu faço um questionamento. E era simples assim. Bom, então todo mundo está na câmera. Será que eu tenho que me maquiar para estar na câmera, aparecer bem, para botar um... E aí depois eu tenho que ir tirar a maquiagem, tudo. Será que eu não posso simplesmente botar um filtro de maquiagem por se for à noite, de dia, se for mais sério? Será que eu não posso usar um filtro de delineador? Isso deve existir. Aí eu pego e começo a procurar. Quais são os filtros disponíveis para a câmera? Quais são os aplicativos que permitem que eu altere a câmera para essa outra câmera para usar os filtros? E eu descobri, assim, e falei, cara, é incrível, porque então você pode... Não é só mudar o fundo e botar os livros atrás, né? Mas assim, eu peguei um que faz uma maquiagem meio noturna, e uma pele, e até o batom. E aí, então, eu tinha que fazer uma live e muito natural, porque faz um tracking perfeito, assim. E aí, gratuita a câmera. Aí peguei e baixei a câmera do iMac você não tem como controlar, né? Baixei um aplicativo que Sim. dá zoom, muda, tira, tal, e outra com maquiagem. Então, com dois aplicativos, eu faço zoom, assim, gata, sabe assim? Delineador, maquiagem, batom, muda a cor do meu olho. Assim, Eu já vi você mudando o fundo com bibliotecas suntuosas. isso. Exatamente, Maravilhoso. bibliotecas incríveis. Então, assim, eu fico. Basicamente, o pensamento científico é o do será? Mas será que não tem um outro jeito de fazer? Mas será que se eu mudar aqui na URL? São coisas que eu fiz desde que a internet abriu. Então, assim, HTML eu aprendi de ouvido, né? Eu olhava os códigos e falava assim, bom, mas isso aqui é um código que eu já escrevi programa, eu sabia programar, eu sei codar, então deixa eu olhar aqui como é que funciona. Ah, então, legal, então isso aqui é uma sequência, eu alterar isso aqui. Ah, legal, eu altero o tamanho. Ah, se você não sabe como achar aquela foto, mas você vai olhando a sequência. Então, assim, é você basicamente não ter medo do desconhecido. Não ter medo de você olhar ali, page source, sabe assim, o código-fonte da página e falar, ai, que horror, não entendo isso e fecha. Não, vamos olhar para isso. Por que eu vou ter medo de um monte de caracteres? Sou um ser humano com medo de um monte de caracteres. Sabe assim? Não. Você vai lá e olha e começa a entender. Então, é não ter medo de olhar como funcionam as coisas. Eu outro dia vi como é que a gente pode fazer live no Instagram no desktop. Assim, eu não sabia. Mas dá para E, fazer. e me diz uma coisa, Rosana, como que foi essa transição de você, cientista, física nuclear, mestrado, e passou para o mundo da comunicação? O que houve aqui nessa redinha? Então, o que houve foi assim, foi precisar de trabalho, de emprego, né? Eu arrumei um emprego numa produtora que estava começando assim e comecei a escrever e essa produtora foi chamada para fazer um programa de televisão. E como ninguém na produtora nunca tinha feito, falou: "Ah, mas você sabe pensar coisas, vai lá que você dá um jeito". E eu fui e dei um jeito. Porque eu fui lá, fui na reunião, me contrataram para ser roteirista do programa, sendo que eu nunca tinha visto um roteiro. Mas eu pensei, mas o que pode ter um roteiro que eu não saiba aprender hoje? Nada. Aí eu peguei lá na emissora um monte de roteiros prontos, de pessoas que tinham feito roteiros, e fui olhando a estrutura do roteiro e vendo como ele funcionava. Porque tem roteiro de linha de show e tem roteiro de ficção, né? E o roteiro ele é basicamente a descrição de toda a movimentação do que vai acontecer para que compõe aquela tela. Quem entra, quem sai, se sobe som, se o apresentador pergunta, quais são as perguntas. Ele tem um guia, né? Chama guion, né, roteiro? Tem um guia de tudo, é uma descrição.
às vezes a pessoa não se atenta, mas, por exemplo, um roteiro de filme, ele é escrito no presente. O roteiro não fala assim, e daí ele pensou. Não tem isso, pensou. Você tem que descrever como é que é essa ação do pensamento. Então, ele é tudo que vai acontecer tridimensionalmente ao longo de uma linha de tempo, descrito ali naquele papel, naquele roteiro. E eu fui, assim, olhando como é que fazia, tentando quebrar as estruturas para entender, sabe, fazer engenharia reversa. E aprendi, fui aprendendo, fui perguntando. Porque eu sempre parti do princípio, se um ser humano faz isso, qualquer outro ser humano tem que ser capaz de pensar isso. O que esse cérebro tem que eu não sou capaz de pensar, né? Claro que tem coisa tipo tocar piano. Não sei tocar piano. Tem o treino físico de 8 horas por dia até você domesticar o cérebro. Mas raciocinar, eu não consigo pensar o que eu não sou capaz de raciocinar. Se outra pessoa é capaz de pensar nisso, eu também sou. Rosana, e eu fiz... Por que eu te fiz essa pergunta? Porque a primeira parte, né, a primeira pergunta que eu te fiz foi do mundo da ciência no seu mundo do roteiro, né? Como você, enquanto roteirista, apresentadora, ou como uma pessoa que respira, usa a ciência ao seu favor. Mas aí vem um ponto talvez o mais importante para a galera que está assistindo, que me segue aqui. Como que nós, cientistas, podemos usar este mundo da comunicação, este mundo do roteiro, para poder contar histórias? O que você, enquanto cientista, aprendeu enquanto roteirista para falar assim, poxa vida, se as pessoas soubessem contar essa historinha aqui, a ciência no Brasil seria diferente? O roteiro, ele tem certos truques, né? Que a gente claramente sabe porque a gente assiste série. Então, quando você termina, por exemplo, assim, você fala assim, começa com cold open. O que é cold open? O Átila fez um cold open quando ele fez aquele vídeo que todo mundo assistiu e viralizou. Cold open é aquela abertura que começa sem explicação, mas ela já é chocante. Tipo, primeira cena da série que você vai assistir, você acabou de ligar, é o piloto. Tá lá, já tá no avião, aí tem a mãe, a criancinha, o bebezinho chorando, a mãe dá o peito, aí a outra agradece, tá assim no avião. Passou 15 segundos de mamãe, bebê, aeromoça, casalzinho se beijando em lua de mel, assim tal. Passou 15 segundos dessa cena, o avião começa a tremer, aí começa acontecendo isso, que ela caem as máscaras. Caiu a máscara, fudeu. Aí você já fala, gente, vai morrer o bebê, gente, vai morrer o casal, vai morrer todo mundo. Você imediatamente é fisgado por essa intensidade em 15 segundos. Isso é um cold open. Então, quando um cientista começa um vídeo e fala, preciso falar uma coisa para você. 2 milhões de pessoas podem morrer no Brasil. Você fala, o quê? Quê? Sabe? Cold open é uma maneira de você abrir uma conversa que é pá, porrada. Sabe? Assim, uma porrada na cara. É uma técnica. O gancho. Gancho é quando você vai num crescendo e termina aqui no ápice e você corta pro próximo capítulo. Caralho, não acredito, o cara explodiu, não é possível, essa cara vai escapar, vai morrer, pelo amor de Deus. É isso, você deixa os ganchos, quer dizer, são técnicas de comunicação que prendem a atenção, né? Que de tantos em tantos minutos você tem que ter uma coisa acontecendo. Se você está contando uma coisa de ciência, você não pode passar meia hora teorizando sobre um raciocínio. Você tem que ter uma linha que conduz. Você tem que conduzir a pessoa no roteiro como se fosse uma montanha-russa. Sabe, que nem quando você conta história para criança, que aí vem um monstro, depois fica tudo bem, depois... Você tem que ter... As emoções têm que fazer uma senoide, sabe? Assim, você tem que conduzir a pessoa por esse fio, né, que você carrega. Você não pode ser linear, monocórdio, você tem que ter essa pegada de nuances. Então, é o jeito de você construir, o jeito de você contar, que muda completamente o jeito de absorver. Rosana, você deu uma aula aqui agora, e aí eu gostaria, inclusive, de fazer um apelo aqui, que tem alguns divulgadores científicos aqui que eu já vi, Vinícius Penteado, do Science Blogs, Rafael Bento, Guilherme Lui, devem ter outros aqui que eu ainda não consegui acompanhar, mas qual é o meu apelo? Se você é cientista, escuta o que a Rosana falou. Por quê? Porque a nossa tendência, enquanto cientista, Rosana, é pegar o modelo de um artigo científico, que não tem nada a ver com o que você falou, nada, é aquela introdução, né? É uma revisão bibliográfica do estado da arte daquele.
Vamos começar, olha, a introdução é isso aqui, a gente apresenta uma justificativa para aquilo, aí apresenta o que, que a gente usou, materiais e métodos, resultados, que digo, vou ressaltar, é maravilhoso para a proposta de se fazer ciência, para, né? É, Isso aí é o que funciona. Mas na hora de eu passar isso para as pessoas, o que, que o cientista pensa? Ah, é muito simples. Eu vou pegar essa estrutura e vou traduzir. O cara já errou aí. já Porque errou. ele acha que ele vai pegar isso aqui e vai traduzir para uma linguagem. Essa é a coisa que eu mais escuto. Traduzir para o público leigo. Eu falo, cara, esse público leigo nem existe, né? É, É uma coisa meio pulverizada, assim, né? Meio abstrata, meio fumacenta, público leigo. E aí ele acha que ele traduzindo ele vai conseguir. Não, porque o formato, a estrutura não é adequada para eu conquistar as pessoas, né? exatamente. Porque você tem que levar a pessoa para um interesse pela curiosidade. Você tem que despertar a curiosidade e ela fala, ué mesmo, não sei. Por quê? Como? Como assim? Sabe? Você tem que... Aí você engancha a pessoa e aí você leva ela para frente. Você leva ela, você tem que ter um abre, sabe? Você tem que manchetar o que você vai falar. Você tem que despertar a curiosidade, ou porque você não entendeu, ou porque você entendeu e falou, cara, não é possível isso. Não, não pode ser. Sabe? Você tem que partir... A racionalidade está na construção de como lidar, como afetar o sentimento. Porque sentimento é afeto, e afeto vem do verbo afetar. Afetar a pessoa é interagir com ela. Eu aperto um botãozinho aqui, um controle remoto, que você causa um sentimento na outra pessoa. Seja de repulsa, seja de choque, seja de interesse. Por isso que o humor é uma plataforma que coloca todas as pessoas em modo de absorver aquilo sem perigo. O humor é o desativador do medo, né? O humor coloca a pessoa... O humor é uma coisa que azeita a relação. Ele é a graxa, sabe assim, que tira o atrito entre as pessoas. Então, o humor tem essa função. Mas você tem que colocar a pessoa num certo modo. E para isso você tem que, só com seu discurso, acionar esse interesse, captar. E olha, eu fui uma vez num curso do YouTube, já faz tempo isso. O YouTube deu assim que o YouTube é uma autoridade em termos numéricos, ele pode falar sobre assistir vídeos, né? São aqueles números de bilhões assim. Então, segundo o YouTube, em 8 segundos o cérebro da pessoa decide se aquilo é chato ou é legal. Se ela para ou continua, em 8 segundos. No Spotify, no Deezer e todas essas plataformas de música, assim, é tipo 50 pessoas não conseguem ouvir uma música inteira de 3 minutos, elas dão skip para outra. Em 4 segundos ela diz se ela gostou ou não gostou da música nova. 4 segundos. Ah, chata, não gostei. Entende? Então as pessoas, elas muito rapidamente se dispersam, porque a oferta de coisas é tão grande que você tem que imediatamente capturar a pessoa, sabe? Tem um Então você ponto que eu falo sempre Tem um ponto que eu falo sempre para os meus amigos cientistas, que é assim, você sabe qual é o ponto alto e bacana da tua pesquisa. E aí você acha, a tua preocupação é fazer com que as pessoas entendam antes o que você vai falar. E não é aí. Porque você sabe, as pessoas não. Só que na tua cabeça, você acha que, não, é óbvio que o mais interessante é isso. E não é óbvio. Essa mudança de estrutura é muito importante. E isso que você falou, eu juro para você, eu nem estava com caneta na mão. Eu peguei para anotar, porque foi maravilhoso. Mas tem um ponto que o Rafael Bento, também do Science Vlogs da Numina Labs, perguntou aqui nos comentários, que eu já ia perguntar para você, que é, legal, você tem a estrutura, mas você precisa primeiro entender o público, né? E aí você tem dois caminhos. Você sabe qual é esse público, Rosana? É o seguinte: vou te chamar para fazer o roteiro do programa tal que tem esse perfil de público. Ou você pode ter um produto e você não sabe para quem você vai falar, né? é. Como é que uma roteirista faz isso? Como é que ela pensa nesse público para fazer esse roteiro? Como é essa dinâmica? Então, tem coisas que, assim, em geral, você tem que saber mais ou menos se é um público feminino, de 30 anos, 50, se é assim. Mas, basicamente, a gente sabe que, número 1,
Não adianta o cientista ou qualquer pessoa aí na televisão que falar que não sei o que lá é deletério, porque essa palavra não faz parte do vocabulário ativo de ninguém. Ninguém fala deletério. Então, se você começou, se você vai usar isso no seu discurso, você já perdeu todo mundo. Sabe? Ninguém vai parar e procurar no dicionário, nem online. Então, a primeira coisa é que você tem que usar um vocabulário ativo que represente todo mundo. Não vai falar nada que ninguém não entenda. Para quê? Você quer comunicar ou você quer parecer inteligente? Né? Quer parecer que você é sabido? E isso é uma coisa que já não dá muito certo. A segunda coisa é, você vai acionar sentimentos universais, que basicamente são tipo 5, né? São 5 ou 6, chamados Big Five, aliás, 5 sentimentos humanos que... Todo mundo tem medo de morrer. Se você for falar qualquer coisa de ciência que descobrir, todo mundo tem medo de morrer, todo mundo quer prolongar a vida. Sabe? Todo mundo quer prolongar a vida. Todo mundo quer compreender o que ela pode fazer. Então, tem coisas que são muito universais, que dá para você falar com todo mundo. Todo mundo acredita em um mundo onde a gente possa confiar nas pessoas, onde a gente seja honesto. Todo mundo tem, basicamente, algumas estruturas. Então, tem como... Não importa o público. O público pode ser nichado e tal, mas também é uma pessoa. Também é uma pessoa que tem sentimento. Sabe? Então, você tem como chegar a ela. Então, quando você vai falar, por exemplo, qualquer coisa que você vai comunicar, eu estava lendo ontem, a Nina Lemos, uma amiga minha jornalista que mora em Berlim, postou um negócio, não tinha posto o link, e imediatamente todo mundo, mas como assim? Ela falou assim, sabe o primeiro caso da Alemanha que pegou Covid-19? Em janeiro, cara, sabe o que ele disse? Que em abril ele não tinha mais anticorpos. Agora ele tem 0. Todo mundo, gente, mas acaba em 3 meses? Como é que ele falou? Não, ele disse que ele ficou... Não, mas tem a célula T. Mas quem é a célula T? Aí vem alguém e fala assim, não, porque a imunidade não depende só de anticorpos. Aí você fala, ah, não, nunca ninguém me explicou isso. Fala, não, a imunidade não é só feita de anticorpos. Tem a memória das outras células, as células. Fala, ai, graças a Deus. Você entende que é uma história que você fala assim, o mocinho morreu. Meu Deus, o mocinho morreu. Não, mas ele tem um outro cara. Ai, que bom. Isso, tá vendo como é um roteiro? Aí eu fui conversar, aí alguém falou assim, não, pergunta pra Natália, que ela é uma puta infectologista, sabe de tudo. Aí eu fiz uma pergunta para ela, que eu ainda não tinha ouvido essa pergunta e essa resposta em nenhum canal, em nada. E olha que eu leio bastante. Eu falei para ela, se a pessoa tem os anticorpos que estão sumindo, está baixando, eu entro em contato com uma pessoa na minha casa que está contaminada com Covid, meus anticorpos sobem? Ela falou, sobem. É como se fosse uma injeção de... Ninguém tinha falado isso. Eu falei, cara, então não é assim. Os anticorpos são criaturinhas que morreram. Não, eles têm lá, mas de repente eles sobem de novo. Então, eu falei, ninguém me explicou isso. São 6 meses, ninguém falou. Entende? Então, olha que roteiro que está sendo contado aqui. Um cara na Alemanha que pegou em janeiro. Em abril, ele achou que estava imunizado, deu 0. O cara ficou desesperado. E alguém falou para ele, cara, mas não é isso. Imunidade não é só isso. Tem as outras células. Mas quem são as células? Entende? Virou uma história. Virou uma história. E outra, a gente personifica a história. Né? Eu até costumo fazer isso nos meus partos. Você humaniza, isso. Você traz para um. Isso. Falar de todos, não falar de nenhum. Falar de um vai falar de todos. E para falar de ciência, a gente não faz isso, porque a gente não pode fazer isso nos artigos científicos. Você não coloca o nome da pessoa. Né? E outra, em ciência, isso é relato anedótico. Não é porque uma pessoa, por exemplo, né, não desceu os anticorpos depois de 3 meses, não teve mais anticorpo, que isso seria o padrão. Mas para jornalismo e para vender história, eu preciso colocar essa pessoa como um exemplo. Né? E aí, dentro dessa pergunta de público-alvo e como selecionar, eu pesquisando vi que você foi roteirista do Gloob Gloob, cara. Sim, eu fui. Nossa, quando eu vi isso, eu falei, pronto, se eu já era fã, dupliquei, já era fã desde de criança e não sabia. Do Gloob Gloob, do Revistinha, do X-Tudo. Então, Nossa! Eram coisas muito bacanas, assim. A TV Cultura, nessa época, era uma coisa incrível, porque era tudo muito bem feito. Então, assim, eu era da parte do artístico, a gente tinha reuniões
com o pessoal da didática, o pessoal do ensino, e tudo era feito em conjunto, por exemplo. Foi no departamento de ensino que eu aprendi que você nunca pode sair na rua para fazer um povo fala antes de ter dado a resposta certa para quem está em casa. Porque se eu perguntar na rua e a pessoa responder errado e eu também não sei, eu falei, cacete, eu também não sei, ela também não sabe. Ixi, somos dois burros. Não. Você conta como é o certo. Bom, agora eu já sei o certo. Aí eu vou ver as pessoas e eu posso falar em casa. Ah, imagina, ela não sabe. Eu sei. E aí você reforça que você já sabe. Então você fixa o aprendizado. E a meta é essa, que quem assista aprenda. Né? Mas a Não, ordem muda. e aí, quando eu vi isso, e o que você está falando só reforça o que eu penso, eu falo assim, quando a gente vai falar de ciência para o público já adulto, ok, é uma dificuldade, né? Você vai ter técnica, às vezes você vai ter que mexer com crenças pessoais, vai ter que mexer com a maneira como a pessoa enxerga o mundo e tal. Com criança, é outra pegada, né? E é impressionante como você tem uma técnica muito parecida para falar no caso, do Gloob Gloob X Tudo, onde você falava basicamente de ciência, informação, educação, de uma forma geral, né? Mas que isso deve ter suas diferenças na hora de você falar com um público adulto e na hora de você falar com criança, né? E aí, minha pergunta não é nem com relação ao modus operandi, é com relação ao retorno. Que retorno que você tinha? Como é que você conseguia avaliar? A minha pergunta agora é avaliação. Porque de adulto é fácil você ter esse feedback. As pessoas só escrevem, né? Você tem número de audiência, você tem. E com criança? Como é que você tem esse retorno daquilo que você está fazendo? Não, o que eu estou fazendo realmente está adequado e está atingindo essa moçada. Uma coisa curiosa é assim, toda criança que está assistindo uma coisa educativa tem pai e mãe legais que optaram por aquilo para a criança. Então, muitos desses pais e mães, eles supervisionam o que a criança está vendo. Eles também assistem para ver se aquilo é adequado. E eles dão muito feedback para a gente. Eles ficam encantados de ver que a criança absorveu um conteúdo interessante, importante, sabe? Assim, numa linguagem adequada para ela. Porque tem gente que usava televisão como babá eletrônica e largava a criança lá. E aí a criança vem falando umas coisas absurdas que ela viu num programa que não é para ela e os pais ficam chocados. Mas quando os pais supervisionam e deixam a criança assistindo uma coisa que é feita para ela e é projetada, porque, como eu te falei, no departamento de ensino, a gente aprende como roteirista, para cada faixa etária, o jeito da gente abordar, qual é a linguagem, qual é a forma de chegar até ela, né? Então, os pais dão muito feedback, assim, felizes de ver o quanto a criança passou, assim, mudou o jeito dela de estudar, de aprender, até melhorou na escola, sabe? Começa a assistir um programa, começa a melhorar na escola, porque ela vê um jeito fun de aprender, né? E é absolutamente delicioso, assim, eu amava trabalhar na TV Cultura, porque, assim, é ensino de qualidade, não se faz uma coisa errada, passa pela aprovação de todo mundo, como você falou, é uma coisa muito coletiva. O roteiro passa 1000 vezes por supervisão, você tem que fazer 200 vezes a mesma coisa, mas é até você chegar na perfeição, sabe? Isso é uma coisa muito bacana. Não é assim, eu sou artista, pronto, está aqui o roteiro, agora é fácil. Não. É um prestador de serviço, é um serviçal. Você faz até ficar adequado. Quantas vezes for necessário você vai escrever. Como você vê, sendo roteirista, tendo escrito para o Gloob Gloob X Tudo, para crianças que hoje cresceram, e que você vê alguns contemporâneos dessa geração, escrevendo, por exemplo, disseminando que a Terra é plana, ou que a Covid é uma gripezinha, ou que coisas desse sentido. Como é que você, no mundo da internet, e tão imersa na internet quanto você lida com o negacionismo crescente diário em relação à ciência? Eu vejo assim, duas vertentes. Uma é uma história que uma vez eu fiquei, em algumas palestras eu lembro disso, eu falo disso, porque que é assim, como o emocional customizado da sua história, da sua família, das suas coisas, interfere na sua estrutura de personalidade. Então, teve uma moça, isso é um caso real, de um blog, eu conheci essa moça. Ela foi trabalhar numa empresa e tinha que fazer cotação de fornecedora de serviço de dados, de telefonia, de celular, para comprar, tipo, 10 mil celulares para a empresa.
Pô, é uma puta opção, né? Se você vai fechar um puta 10 mil celulares para todo mundo ter, se vai usar Oi, Vivo, ou TIM, ou sei lá o quê, qual operadora. Então ela foi fazendo o racional, foi falando com cada uma, foi fazendo a cotação, foi pedindo preço. Ela foi no racional até chegar nas duas últimas que sobraram. Quando sobraram duas, uma mexicana e uma espanhola, ela falou, ai, mas a minha avózinha era espanhola, a minha avó que me criou, que morreu há 4 meses. Em homenagem à minha avó, eu vou escolher a espanhola. Aonde que a avó mudou o destino do contrato da operadora para a fábrica inteira, sabe? Mudou porque quem decidia era ela, e na hora da decisão final pesou a avózinha espanhola que criou ela, porque a gente é isto também. A gente é o racional, a gente é toda a parte matemática, mas essa parte é parte da gente. Então, quando eu assisti aquele documentário da Netflix dos terraplanistas, você pega um cara que tem uma frase que definiu tudo, que ele falou assim, nem lembro direito, mas é tipo assim, não, só na CNN eu já falei 3 vezes. Então é tipo um cara que jamais iria se destacar na multidão, um cara de 50 anos que mora com a mãe, um cara que nunca foi até a esquina, um cara que não produziu nada. De repente, o fato dele dizer que a Terra é plana deu para ele uma proeminência que ele falou 3 vezes na CNN americana, entende? Tudo bem, ele é americano. Mas, assim, aquilo para ele tornou ele alguém. Então, a Terra plana para ele é tudo. Talvez na hora de dormir ele saiba que a Terra não seja plana, porque o cara ele é articulado e fala bem. Mas aquilo para ele é tudo. Sabe? Posso te citar. Você acha que a famosa vidente que está lá nos portais falando, você acha que ela é vidente? Você acha que ela acredita que ela é vidente? Você acha que as pessoas que estão ali acham que ela é vidente? Não, é uma grande farsa que todo mundo combina de brincar daquilo e ficam brincando daquilo. E algumas pessoas tiram proveito, assim, tá. Sabe? Então, é difícil para mim aceitar. Mas eu vejo esse lado, outro lado, que é a intenção, o benefício. Tem gente que tem benefício financeiro, de projeção de sucesso, de fama, por dizer que a Terra é plana, ou que a hidroxicloroquina funciona para a Covid, ou, sabe? Então, você vê que a pessoa tem outras coisas por trás, não é só o que ela diz, mas o que, ao dizer aquilo, o que ela ganha com isso. O negacionismo, sabe como eu vejo o negacionismo? Ele é um mundo ramificado, muito complexo. Você tem, de fato, aquela pessoa que tem a noção de que ela não é nada disso e de que aquilo que ela está pregando não acontece e ela faz isso por interesse. Você tem aquela pessoa que tem projeção, mas acredita piamente no que está fazendo. E você tem um mar, né? Você tem um mar de pessoas ali que geralmente elas se agarram a um pilar que pode ser sempre é um pilar de um ídolo. Esse ídolo pode ser religioso, ele pode ser um ídolo político, ele pode ser um ídolo de, enfim, artista, de qualquer forma. Ele se agarra a esse pilar e não larga. O que eu costumo dizer é que o cientista não pode ser assim. Eu dou aula de evolução, é um assunto, né, bem pesado. Eu tenho muitos alunos que são cristãos muito praticantes, e aí isso às vezes mexe um pouquinho ali na hora da aula. E aí, na hora que eu falo para amigos meus, até para os meus alunos que assumem-se evolucionistas, eu falo assim, explica evolução para mim. E a pessoa não sabe. Aí eu falo, olha, você está agarrado num pilar diferente do cara que não acredita na evolução. Mas você está agarrado nesse pilar, você não sabe explicar ele. Você não sabe como ele é formado, você só está agarrado. Para eu te desgarrar, basta eu ter lábia. Basta eu saber te conquistar. E eu te desgarro. Então, eu acho que o negacionismo, ele é sobretudo não só uma falha de ensino científico, não. É uma falha de como nós estamos passando conhecimento para as pessoas. Por quê? Porque a gente não está sabendo fazer com que a pessoa desgarre daquele pilar. Porque eu não apresento a construção dele. Porque você sabe? não entende o que faz ela optar por aquilo, né? Exato. Normalmente é porque ela precisa de pertencimento, ela precisa de apoio, né? Tem discussões políticas incríveis de que essa extrema-direita assumiu
milhões de pessoas que nunca... Aquelas pessoas que assim, eu não falo sobre política, eu odeio política e tal. E que agora se dizem política e descobriram que tem uma palavra que chama direita e conservadora, e ela falou, opa, sou eu. E aí tem essa coisa de direita segue direita, agora eu sou importante, agora eu tenho uma turma, agora eu tenho uma tribo, vamos junto, vamos subir esse hashtag, vamos não sei o que lá, petralhada. Então a questão não é ideológica, era de pertencimento, era de criar um laço, de dar um norte. Era uma pessoa que não tinha bússola, ela estava rodando e perdida na vida. De repente ela vê, sabe, aquela coisa, vê a luz, aí vai todo mundo, ai, a luz. É sempre o mesmo plot, por falar em roteiro. É o plot do Contatos Imediatos do Terceiro Grau, filme antigo. Que todo mundo começa a receber a mesma mensagem. Aí um pinta um morro, o outro junta terra na casa e faz um morro, o outro recebe um chamado que tem que ir para lá. E, sabe, é isso, I saw the light, sabe? É isso, você recebe um norte, gente perdida que encontra uma direção que magnetiza a pessoa rumo àquilo. É investir na representatividade, né? A pessoa ela tem uma base, vamos supor, uma base religiosa, e eu vou investir naqueles valores, ou então formar aqueles valores repetidamente. Tem uma palestra sua que você fala dos números binários, né? Você fala, na verdade, que nós agora temos um pensamento binário, mas que isso não é totalmente presente na nossa vida. Você fala até do relógio, né? Você tem a gente tem vários tipos de pensamentos numéricos. Pensamento de base 2, base 5, base 6, né? Você fala dos franceses que tem base 20. Eu achei sensacional isso. E eu imediatamente remeti para a situação política brasileira. Porque eu acho que a gente está vivendo num pensamento de base 2 há muito tempo. Há muito tempo. E a gente está assim, a gente tá muito longe de ter um pensamento, veja, um pensamento de base 20 já seria reducionista para o que seria o espectro político-social de qualquer país, né? Imagina o Brasil, que é tão extenso assim. Mas não, a gente está vivendo um pensamento de base 2. Como você lida com esse binarismo, sabe? Com esse pensamento dicotômico entre direita e esquerda, certo e errado, conservador e liberal? O que é isso para você, sabe? Como é que você está no meio deste caos? Olha, ontem eu tive que lidar com pessoas desconhecidas desse naipe, sabe assim, que é só assim, não, que é... Por uma circunstância. Historinha rápida. Eu abri meu Gmail, antes do Gmail eu abri. Porque eu tinha um blog do Blogger, que era de chamado Pira Labs, que era uma empresinha, e eu era a pessoa que mais postava no blog no Brasil. E eles tinham um mapa onde apareciam os usuários dele. A empresa era pequena. E um dia eles entraram em contato comigo e falaram assim, olha, a gente viu que tem uma pessoa no Brasil, que é você, que usa muito o nosso serviço. E nós somos comprados pelo Google e a gente queria te oferecer Você quer abrir um e-mail? Vai chamar Gmail. Você quer o seu nome? A gente reserva a Rosana. Falei, quero. Aí eles reservaram para mim. Então, desde 2004, eu tenho o meu Gmail com só o meu nome. Que Rosana, o seu Twitter é assim também, o seu Instagram é assim também. Que maravilhoso! Só que tudo tem um preço. Então, o que acontece? Eu quis me cadastrar num site e meu e-mail já estava cadastrado. Falei, mas como assim? Quem usou o meu e-mail para cadastrar um serviço de palestra e tal? Falei, bom, vou usar aquela técnica, né? Eu vou lá no Esqueci meu password, ele vai mandar para mim e eu vou ver quem é que cadastrou. E eu achei o nome da pessoa. E não era um nome muito comum. Joguei no Facebook, falei, a pessoa que faz isso tem Facebook. Botei lá e achei a pessoa. E aí falei para essa mulher, falei, olha, sacanagem, porque eu não posso me cadastrar, não posso mudar o nome, não posso usar a plataforma para vender palestra. Se eu quiser, queria conhecer como é que funciona. Porque está cadastrado o seu nome com o meu e-mail. Ela, mas o e-mail não é meu. Falei, sim, eu sei que não é seu, é meu. Por isso que estou te falando, estou entrando em contato. Você, mas eu não lembro de ter feito isso. Falei, bom, mas tá aqui, ó. Então me prova. Aí mandei o print com o nome dela, do cadastro e o meu Gmail, e mandei o que o Gmail me mandou com o nome dela. Bom, aí ela pegou a mulher. Peraí que eu vou ver, já te falo. Falei, tá bom. Aí fui olhar o feed dela. Gente, só fake news, só vacina da China é feito com célula de aborto, de feto, só eu não sei quem, pedofilia.
Uma coisa horrorosa, uma mulher dona de casa de Bagé, com 2 crianças, faz curso de crochê, e com coisas horrorosas, e tudo assim, sabe, super religiosa, mas é assim, Deus, Jesus, feto, pedofilia, depois Jesus. Eu falei, gente, mas que pessoa é essa, sabe, cloroquina, desejando a morte do outro porque é de esquerda? Eu fiquei, juro, horrorizada com aquilo. Eu falei, Deus, olha com quem eu tô Eu fico imaginando Jesus no meio dessa página Jesus de dava Facebook morte, dela. Jesus dava Ele falou assim, morte. gente, eu quero sair daqui. Me tire daqui, Jesus processava. É. Aí ela voltou e falou assim, ai, não sei o que está acontecendo, mas... Aí sabe o que ela fez enquanto eu esperava? Ela pegou um print de tudo que eu escrevi e postou na timeline. Olha, estão me acusando de fake news, essa Rosana. Gente, eu sou vítima, ela usou meu e-mail, ela me cadastrou, eu não consigo. Eu falo com ela, ela tira o print, publica e me expõe e agora vai falar mal de mim. Eu falei, mas olha essa pessoa, para ela só tem amigo e inimigo. Provavelmente ela pegou e foi saber quem eu era, viu que eu não penso como ela, então eu já sou, entende? Não tem conversa, não tem meio termo, não tem um ponto em comum, entende? Isso é ser binário. Você não pensar binariamente é assim, tá bom, eu discordo de você, mas juro, se um médico for salvar minha vida e fazer um transplante no meu coração e ideologicamente eu não concordar com ele, eu não vou falar, ah, não, prefiro morrer do que você mexer no meu coração. Sabe? Não, você vai pelo seu interesse preferir a técnica do cara e depois você discute com ele quando você continuar vivo, né? A gente tem que saber olhar as coisas não só de um jeito plano. Porém, por que eu acho que isso acontece? Porque a gente vive no mundo plano, a gente vive no mundo das telas e vive numa velocidade que não é a velocidade humana. A velocidade biológica, aí é com você, não é a velocidade da luz. A velocidade biológica do ser, do corpo, do envelhecer, não é a velocidade com a qual a gente lida o dia inteiro no celular. Então, nós estamos vivendo numa velocidade incoerente com a nossa biologia. Nós estamos vivendo num mundo plano que só usa 2 sentidos, áudio e vídeo, nem cheiro, nem tato, nem porra nenhuma. Então, a gente está vivendo num meio, num habitat hostil à nossa humanidade. Então, esse fim de semana, eu estou confinada forever, é meu aniversário. E aí eu fui até uma chácara e ficar isolada. Eu e meu marido, sem ninguém no meio. Falei, meu Deus, pisar na terra, que delícia, tomar sol, vou virar uma cambalhota na grama. Eu juro, vou virar uma cambalhota na grama. Assim, essa é a minha biologia. Eu não posso achar que eu sou um cérebro só, né? Uma cara e um cérebro. Então, eu acho que é isso que distancia a gente cada vez mais. A gente vive num plano mental e a gente é muito mais do que só isso. Falta pé no chão mesmo, literal, né? Literal. Literal. Fio terra. Fio Falta terra, a terra, botar o pé no chão, sem chinelo. Rosana, e bom assunto que você colocou agora, porque você é muito ativa na internet e você falou uma afirmação completamente correta, né? Nós temos uma capacidade muito reduzida de absorver informação. Há pouquíssimo tempo atrás, inclusive todos nós que aqui estamos, as 650 pessoas que estão aqui, nós não vivíamos nesse mundo, né? Não. Conectado e tal. E mesmo quando a gente tinha a internet lá nos anos 90, você não tinha essa quantidade de informação que você passa a todo segundo, né? Antes da internet, você tinha ali inclusive o cérebro humano, ele tem a capacidade de processar poucas informações por dia. E agora a gente está tendo dezenas de informações por minuto. Se eu pegar um feed do Facebook, por exemplo, ou o Twitter, que eu quero fazer uma pergunta muito específica sobre o Twitter para você, mas quando a gente começa a passar, é muita informação para a gente processar ali. E isso colabora para o negacionismo. Porque quem conseguir amarrar essa galera dentro de um saquinho, né? Seja ele qual for, seja ele um saquinho à direita ou um saquinho à esquerda, quem conseguir amarrar essa galera dentro de uma pauta, tá feito. E é muito mais fácil, porque tem muitas informações acontecendo, as pessoas perdem a capacidade de processar isso. Perdem a capacidade de filtrar todo esse processo. Mas e aí vem... O que você está falando é totalmente físico. O que é polarizar?
você tem um monte de limalha de ferro misturando tudo perdido, você passa um ímã e todos os spins se alinham. Entende? Isso é polarizar. Você cria um polo. Lembra que eu falei do norte, gente perdida? Você dá um norte. Então, isso é o polo magnético da Terra. Você alinha, você arruma. Negacionismo, alinhei pessoas. Cloroquina, alinhei mais essas pessoas. É isso, você alinha pessoas que estão girando, porque na internet a gente fica assim, a gente fica rodando, a gente fica no movimento browniano, sabe? Moléculas, assim. E quanto mais aquece, mais as moléculas ficam lá, mais gás. A gente é sólido, a gente é líquido e a gente vive num ambiente quase de plasma, sabe? A gente entra num estado. Eu falo que a gente... cada interface que a gente vive, a gente muda de estado, né? Quando a gente está correndo, fazendo exercício, você está mais na rigidez, você está totalmente em modo 3D, modo, né, mais rígido. Quando você está numa conversa, pensando, você está meio que dançando, você está no modo mais fluido. E na internet a gente entra nesse modo gasoso, totalmente em movimento browniano, louco, não sabe para onde vai, clica aqui, volta para lá, faz. E aí o que acontece? Quando você vai para a vida real, quando você para um minuto e vai no mercado, eu ouço essa frase repetida, eu vejo no Twitter milhões de vezes. Fui no mercado para comprar X, comprei tudo menos X. Fui no mercado para comprar canela para fazer arroz doce. Gente, comprei tudo que é canela. É isso. Porque a gente está tão disperso que você não consegue focar no que você foi fazer. Você sabe que você tem que ir lá. Quando chega lá, você não faz a coisa. E você falou uma coisa que é super importante. Você falou uma coisa que é super importante, que é o mundo real. Mesmo sem internet, nós já vivemos em bolhas. O seu bairro é uma bolha. O mercado onde você vai, que atende o perfil X de cliente e não o perfil Y, é uma bolha. Porém, ela é uma bolha muito maior do que a bolinha com a qual você se relaciona na internet, principalmente se você teve a opção, né, se você tomou a decisão de bloquear pessoas. Você só segue quem você... com pessoas com as quais você se identifica, beleza. Só que aquelas que divergiam máximo ou minimamente de você, isso depende muito de pessoa para pessoa, a gente passou a bloquear. Então a gente começou a criar um mundo completamente surreal. Um mundo que não existe. E eu, quando eu falo isso até em sala de aula, ou pessoas que me perguntam, o que eu faço para divulgar ciência? Eu falo assim, sabe o que você faz? Vá para a rua. Vai na rua. Pega um ônibus. Ou então fica parado na praça, senta num banco de praça e observa as pessoas. Escuta as pessoas. Escuta o teu porteiro. Escuta, porque assim, a gente aprendeu a desenhar um padrão do outro lado, do adversário, do inimigo, do rival. Você inclusive tem uma definição de rival que eu acho fantástica. Que rival vem de river, a mesma etimologia de river, né, de rio. Então, é só você colocar uma ponte entre os dois lados desse rio. Não é mais rival? Então, você precisa chegar nesse mundo real e estabelecer essa ponte, porque senão você vai perder. Você vai ficar para trás. E a gente vai precisar criar esse diálogo, né? Entre o que nós estamos chamando de rivais. A gente precisa dessa ponte estaiada, né, entre esses dois. Vou falar com você, com a sua área. Quando eu pergunto assim, qual é o maior ser vivo da Terra? Você vai perguntar para uma criança, ela vai falar assim, é o elefante, não, é a baleia, mas o pensamento é sempre um organismo, um indivíduo. Aí você fala, não, é uma cadeia de fungos, ou é uma cadeia de corais, que formam um grande organismo vivo. A gente se recusa a ser uma humanidade. A gente não quer se ver, a gente quer se dar tanto valor como indivíduo, entende? A gente quer ser tão perfeito como indivíduo. É a menina que está tendo a pandemia, 1000 pessoas morrendo por dia, mas a coisa mais urgente para ela é fazer preenchimento labial, porque ela queria ter uma boca assim. Sabe? É isso, a pessoa que só olha para si, não consegue pensar em mais nada. Então, ela pensa só como baleia, peixe, rinoceronte, elefante. Ela não consegue pensar em, sabe, uma cadeia de fungos, não consegue pensar numa colmeia, ela não consegue pensar em colaborar, em fazer uma coisa cooperativa,
né? E eu acho que é isso que a gente precisa ter olhos para ver. A gente precisa. É melhor, seria melhor para todo mundo se a gente não precisasse ter uma hecatombe viral, que nem a gente está vivendo aqui nessa pandemia, de entender a interdependência, né, entre nós. Nós somos muito interdependentes, mas num nível que as pessoas não imaginavam, que elas não eram capazes de cuidar do próprio filho. Ela não sabe fazer a comida para ela comer, para dar para a criança. Ela não sabe o que a professora do 3º ano ensina para a filha dela. Ela não sabe. Ai, o que é isso? Ai, no meu tempo não era assim. Sabe? Não sabe como liga a máquina de lavar roupa dela, que ela comprou. Ela não sabe. Quer dizer, então as pessoas perceberam o tamanho da interdependência que a pessoa nem tinha se ligado. Ela não tinha se ligado, sabe? E eu acho que é isso, esse ir para a rua, esse 3D, que eu falo, esse mundo real 3D, é o mundo da barreira, da dificuldade, sabe? O farol fecha, o cara joga água na poça, a pessoa te empurra, sabe? Tudo é barreira. Esse é o mundo real, não é o mundo mental onde eu bloqueio que eu não gosto e põe o fundo cor-de-rosa, não é. Né? Então, é isso, por isso que eu acho que quem faz esporte, né, qualquer esporte, as pessoas hoje fazem esportes, CEOs que viram Iron Man, que é para sentir a dificuldade, a barreira, socorro, não consigo respirar, não dá mais para pedalar, cair da bike, para sentir outra vez a realidade e suas dificuldades. Porque senão você fica só aqui. E aqui tudo pode. Ontem eu falei isso. Ontem eu cheguei para minha companheira Cecília e falei assim, você sabe que eu mais sinto saudade de um campo. Eu sou biólogo e até eu ser professor de universidade, minha vida foi dentro da pesquisa e em consultoria ambiental. E campo de doutorando, mestrando, é um campo muito pesado. Para a minha área, é muito pesado mesmo. É um negócio que, inclusive, já me levou para um coma de hospital, já me deu uma hérnia. Eu tenho, assim, muitas sequelas nesse meu período. Mas você sabe que eu falei isso para ela, o que eu mais sinto falta não é de ir pra rua. Claro, eu sinto falta disso, mas não só de ir pra rua, sabe, tomar uma cerveja com meus amigos, não. Eu sinto falta daquele campo, sabe, daquele campo que acabava comigo no final do dia fisicamente, mas que no outro dia eu acordava tão bem, eu acordava, sabe, animado para fazer, porque isso campo, Rosana, natureza mesmo, que a gente romantiza a natureza, né? Ah, é maravilhoso, é lindo, e é mesmo. É lindo, é maravilhoso. Mas assim, a partir do momento que você sai da beira da mata e entra naquilo ali e fica 15, 24 dias para voltar com resultado, a vida te cobra. O planeta Terra fala assim, bem-vindo, você está até no luxo, porque os seus ancestrais passavam perrengues muito maiores, né? Então esses perrengues eu sinto muita falta deles, porque isso é o mundo real. Esse é o mundo real, sabe? É esse pé no chão, é essa realidade, você prestar atenção nas coisas, o seu olho muda, você olha diferente, você cheira diferente. Né, o biólogo de campo ele tem sentidos que não é porque ele é biólogo, não, é porque ele está lá, ele treina, é só isso. Não é porque nós somos seres humanos, está tudo aqui, Rosana. A gente não tinha, pensa nisso, a gente não tinha sapato há pouquíssimo tempo atrás. O sapato é uma invenção milenar, talvez, assim, alguns milhares de anos, talvez, mas assim, o sapato que eu falo assim, o calçado, né? Calçar o pé. Antes disso, era pé no chão. Hoje você pisa, e se você pisa no asfalto e volta com o pé sangrando. Então assim, por quê? A gente perdeu a capacidade de pisar no chão, sabe? E de sentir essas dificuldades, de superar isso. Isso é natureza. Então, eu acho que falta isso, sabe? A noção de realidade, não só bruta, mas realidade que está do lado de fora da casa da pessoa. Né? Tá do outro lado da porta, e as pessoas pararam, e agora na pandemia então nem se fala. E aí eu vou falar do Twitter. Por quê? Porque eu vou confessar uma coisa pra você, eu odeio Twitter. Rosana, eu odeio Twitter.
porque eu entrei há pouco tempo. Entrei realmente há muito pouco tempo. Entrei esse ano. Eu tenho a conta desde 2015, mas passei a usar esse ano. E aí, o que eu penso? Eu falei assim, nossa, você é uma rede de opiniões. Você vai lá para pôr opinião, não é isso? Só que em poucos caracteres. Mesmo que você coloque a thread, é sempre poucos caracteres. Então, as pessoas têm muito pouco espaço para falar. E o que gera mais... não há resumo maior do que o ódio. Então as pessoas te odeiam. E de graça. Assim, gente, mas ela nem me conhece. Como você lida com isso? E há tanto tempo, né? Isso é uma carga para você? Ou isso bate em você, você nem sente? Porque não é um mundo real, né? Não é um mundo real. Esse que mundo de ódio... eu, ao contrário de você, estou há muito tempo no Twitter. Então eu vi passei por todas as ondas, todas as eras geológicas, sabe assim? Então, no começo eram pouquíssimas pessoas no Brasil, então todo mundo se conhecia, porque tinha pouca gente tweetando em português. Aí depois começou a ter mais gente, aí a gente foi conhecendo pessoas de outros lugares. Aí a gente começou a conhecer pessoas internacionalmente, falava uns em inglês, assim, tentava. Depois começaram a entrar pessoas famosas, e aí a gente falou, gente, não acredito, mas eu posso seguir tal pessoa. Ai, vou falar com o Kevin Costner, vou falar com o Obama, sabe? Então, aí começaram a entrar as outras pessoas famosas que você nunca teve acesso, e aí você conseguia dar um oi, lia o que ela escrevia, achava legal. Então, eu passei por toda essa história. Então, vira meio família. E família a gente aguenta, tolera, mesmo que você não gosta daquele tio chato, mas você fala, tá bom, vai, aguenta. Você aguenta, que você não tem que ver sempre, você dá um mute lá e tal. Mas eu passei por tudo isso. Briguei muito já no Twitter, já tive muita confusão e gritaria no Twitter. Até o dia que eu, sim, ainda não estou curada, mas assim, para mim a imagem do Matrix, que só existe um, o resto é lixo, né? Mas o Matrix, para mim que é maravilhoso, é a hora que ele olha e vê o código caindo em HTML. E aí ele luta assim, ele já não luta assim, vendo o Smith e os agentes. Ele luta assim, e é a hora que ele entende que aquilo é só um código da Matrix. Se eu olhar para a pessoa me xingando, vamos porque a pessoa está escrevendo coisas horríveis para mim. Sua vagabunda, quero que você morra queimado. Vamos porque a pessoa escreveu isso. Se eu clicar num botãozinho e traduzir para chinês, não me afeta mais. Eu falo, nossa, o que a pessoa está falando? Entende? Se eu olhar o código-fonte, eu falo, nossa, o que ela está falando? Então, é só se tiver em português, na minha língua, e eu me deixar afetar por aquela combinação de letras por uma pessoa. E eu já passei por isso a ponto de ir atrás e ver quem é aquela pessoa. E aquela pessoa, em todos os casos, Hugo, é uma pessoa infeliz, que ainda tem 70 anos de vida pela frente, 60, 50 anos de vida pela frente, já desistiu da vida dela, e o que ela faz com esse tempo? Tenta destruir a dos outros. E como ela já desistiu de ser feliz, o que ela faz com a energia e o tempo de vida? Impede que os outros sejam felizes, ou tenta, né? Para ver se todo mundo fica tão desgraçado igual a ela. Não são pessoas... Gente feliz não passa o dia escrevendo absurdos. Gente feliz não quer que o seu mal. Ela pode até não se incomodar com você, Bria, mas ela não quer de verdade, ela não vai ativamente. E eu sei disso não só porque como você... Não, eu sei disso porque eu já me senti essa pessoa. Eu lembro de um dia que eu estava muito, muito, muito infeliz e eu entrei num chat anônimo e fiquei xingando uma pessoa e eu falei, o que é isso que eu estou fazendo? Olha como eu estou, olha a infelicidade dentro de mim. Eu estou me mascarando para atacar alguém que, por nada, quer dizer, olha que posição eu me coloquei, né? Então, são pessoas, em geral, assim, pessoas muito, muito, muito... Pessoas que já desistiram, sabe, da vida delas. Então, o que ela faz? Ela se junta com outros para destruir, para ver se, pelo menos, se eu não puder ser feliz, que seja todo mundo infeliz igual a mim, sabe? É isso. Rosana, que aula! Que aula! Tanto eu fiquei assustado quando eu olhei o relógio, eu falei, passou mais de uma hora.
Rosana, não sei nem como te agradecer. Assim, sabe o que eu vou pedir? Eu vou pedir virtualmente, mas essas 130 pessoas no momento vão fazer isso. Pessoal, batam palmas, por favor. A gente tem Rosana Herman aqui com a gente, cara. E feliz aniversário! Da semana do seu, da semana do seu aniversário. No Instagram é @Rosana, você me acha, @Rosana. Perfeito. Rosana, que maravilhosa. Muito obrigado. Já era seu fã antes. Descobri que você reutilizou o Gloob Gloob, duplicou e agora triplicou. Muito obrigado, uma honra imensa. Para quem perguntou aqui se vai ficar salvo, vai ficar salvo, pessoal. Sempre fica salvo. Só quando dá problema. Vamos torcer para não dar problema. Não vai dar. Tô aqui, já fiz um negócio aqui, eu conversei aqui com o senhor Zuckerberg. Vai dar tudo certo, eu vou salvar essa live. Rosana, milhões de obrigados. Obrigada, vamos manter contato, por favor. Um dia eu quero te dar um abraço quando essa pandemia passar, claro. Olha, eu hoje, meu marido não estava sozinho aqui em casa, ele foi para o consultório, que ele é médico, teve que atender, ver alguém lá. Precisava abraçar alguém. Hoje morreu o Rodrigo Rodrigues, que era muito meu amigo. Sim. Eu tentei abraçar meu cachorro, mas o meu cachorro não gosta muito de abraço, porque eu falei, nem meu cachorro quer me abraçar. Mas eu fui lá, agarrei ele um pouquinho, ele ficou, então. Mas faz falta. Faz falta. Sem dúvida faz falta. E principalmente nessa situação. Perdemos um grande nome, um grande jornalista, Rodrigo Rodrigues. Mas fica com certeza o legado. Rosana? A gente pega o bastão dele e vamos na missão. Vamos na missão. Vamos lá. E pela ciência, inclusive. Exatamente. Muito obrigado, inclusive, ao senhor Catupiry, nosso amigo em comum. Eu ia falar agora. Que fez essa ponte. Catupiry, te amo, cara. Obrigado. Obrigado demais. Foi incrível. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, Rosana. Até mais. Pessoal, vai ficar salvo. Tchau, tchau.